E agora vamos conversar com ela, porque hoje é dia dela, dia do mastologista. Quem que é o mastologista? É o médico que cuida das mamas, é isso? Boa tarde, doutora Beatriz. É um prazer recebê-la. Prazer, Ana. Um prazer, Suzana. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje é seu dia, então? Por que você escolheu fazer mastologia? Porque eu achei que era uma especialidade que me permitiria lidar com uma doença que me toca muito, que é o câncer de mama. Sempre achei que poderia ajudar as mulheres com essa especialidade e é uma doença que está em franco desenvolvimento. Uma especialidade que apresenta novidades assim. Sempre? Sempre. Constantes, né? Constantes. Na verdade, a gente está recebendo aqui a Ana Carolina Sanches, que é voluntária da KPC, Sim. né? A Suzana Nunes também, que é voluntária. E a Ana, coincidentemente, gente, porque isso não foi combinado, ela é paciente da doutora Beatriz e hoje elas se reencontraram, porque as duas têm uma história muito linda juntas. Na verdade, nem comecei, né, dona Ana? E ela já tá com lagriminha nos olhos. Chorando. Você teve câncer de mama. Sim. Como foi? Como é que você descobriu? Na verdade, eu cuidava da minha sogra, que tinha 58 anos de idade, e ela estava com câncer no corpo inteiro, né? E cuidando dela, e a gente já fica... Mas assim, eu também não tinha feito ainda mamografia. Quantos anos você tinha? 39. E eu senti um carocinho. E uma amiga minha, Adriane, que é a coordenadora da ONG, né, que eu faço parte do KPC, ela conhecia a doutora, ela era paciente da doutora Beatriz, e eu fui até a doutora, uma pessoa que não é só médica, mas é uma amiga, uma querida, recebeu a mim e meu marido com muito amor e me deixou muito segura. E eu passei pelo câncer de mama bem. Às vezes, quem está assistindo pode falar como que é possível passar bem por um câncer, quando você tem a presença de Deus, quando você é amado, você tem uma médica que está com você e uma família que está junto com você, você passa e eu estou aqui. Que lindo, Ana. Ô, doutora, eu acho até estranho chamar a doutora Beatriz de doutora, é porque a gente se conhece há tantos anos. Vou te dizer que começo de juventude, assim... Depois da adolescência, a gente se conhece de muitos, muitos anos. Você acha que o médico se envolve com o paciente emocionalmente também? Eu acho que não tem como não. Né? Porque quando você recebe uma paciente, e vamos pensar assim, mas nos casos que você sabe que vai conviver longo tempo com ela, como por exemplo um câncer de mama, você conhece ela, os filhos, o marido, a família... os filhos que são pequenos, os filhos que entram no vestibular, aí a sogra dela que faleceu durante o tratamento, o marido dela segurando a maior barra porque ele perdeu a mãe e a esposa estava em tratamento. Então a gente vai sabendo esses detalhes e inevitável como não envolvimento, se envolver, né? Como não se entender as situações que elas passam, aí tem dificuldade com o convênio, aí vamos lá correr fazer um laudo para tentar liberar não sei o quê. Então tem tudo isso e tem orientações que eu acho que não são diretamente relacionadas à minha atividade, como por exemplo, quais direitos elas têm, que tipo de benefícios elas têm já garantidos por lei. Então eu tenho alguma noção disso e vou também dando dicas para elas. Não, você tem direito a tal. Isso aqui basta você ir no, sei lá, INSS, solicitar, você vai ter. Então, a gente acaba tendo envolvimento. Eu não consigo trabalhar de outra forma. Ser diferente, né? Ser de outra forma, né? Ana, você acha que essa questão emocional, humana da doutora Beatriz fez diferença Toda a diferença. No seu processo todo? Inclusive, pela ONG, a gente tem contato com muitas pessoas que descobrem a doença. Doutora Beatriz, a gente sempre fala, a gente sempre diz para ir, para procurar, porque ela tem isso, esse amor, Eu acabei de falar para a Suzana, quando a gente entra no consultório dela, ela vem com um abraço, ela fica, às vezes, de mão dada, conversando com a gente. Isso dá uma segurança, você se sente amada, protegida, e assim a gente consegue seguir adiante. Quando a gente fala de câncer de mama, doutora Beatriz, a gente fala muito da questão do autoexame do toque. Ele é importante até que ponto? Funciona mesmo? Eu acho que esse assunto merece atenção, com cuidado no que eu vou falar, que eu não quero ser mal compreendido.
O autoexame, ele não consegue detectar tumores pequenos, certo? Porque pelo simples fato dele já estar palpável, ele já não é tão pequeno. Ótimo. Importante a gente falar isso. Porque assim, a pessoa pode ficar muito confiante de que ela se examina todo mês, que ela vai detectar alguma coisa, e aí às vezes negligenciar os exames dela periódicos, a mamografia, que a partir dos 40 ela tem que fazer, e quando mais jovem, a ultrassonografia. Então, o autoexame ele é muito limitado. Assim, a orientação que a Sociedade Americana dá, que eu costumo repassar para as pacientes, é o seguinte: é fazer com o intuito de autoconhecer o corpo. Saber como é a sua mama. Então, você põe a mão lá uma vez por mês, sem muito compromisso. Eu ainda falo assim, porque tem mulheres que não sentem desconforto em palpar a mama. Muitas falam assim, que põe a mão na mama, sente um monte de pelotinha e para de fazer o exame porque acha que está sentindo um monte de nódulo. Esse é um relato comum. Sim. Então, como elas vão e falam isso, e falam assim, eu não ponho a mão no meu seio. Algumas têm até aversão, não gostam de pôr. Então, eu oriento o quê? Não se obrigue. Faça o seu exame com o seu ginecologista, não precisa ser mastologista. Para quem está saudável, pode ser o gineco. No período que ele te orientar, se for 6 meses ou se for 1 ano. Se alguma vez você puser a mão na mama, achar que está diferente, ainda é prudente esperar um ciclo menstrual, porque às vezes a mulher tem alterações, aquele edema, aquele inchaço das mamas no pré-menstrual, que é normal também. Então, passou um ciclo menstrual, você achou que aquilo não voltou? Perfeito, aí vai procurar assistência. Mesmo que seja, às vezes, para chegar à conclusão de que não é nada. Né? Que muitas vezes acontece, o que às vezes a mulher palpa, não quer dizer que será um tumor. Mas percebeu alguma coisa que chamou a atenção, mas o ideal é procurar um médico, ginecologista ou mastologista para avaliar. Mas o autoexame ele não tem que ser visto, no meu entendimento, como um compromisso da mulher em que ela tem que se comprometer a achar o próprio tumor. Como se ela tivesse a responsabilidade dela, né? E não é assim também, não né? é. Então, colocando assim o lugar dele bem limitado a isso, ao autoconhecimento e pronto. E o restante deixar por conta do médico e dos exames. Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo com a Alexa Marques e ela vai mostrar um aparelho de mamografia. E eu queria te perguntar exatamente isso. A mamografia, ela é feita a partir de que idade? Eu sempre ouvi dizer que é a partir dos 40. Eu, por exemplo, vou fazer 41 esse ano, eu nunca fiz. Eu vou fazer um pedido para você, viu, Sara? Pronto, já tenho pedido. Vou fazer o pedido. Tem que Porque fazer. A partir dos 40, a mamografia é um exame considerado obrigatório. Veja bem, quero até fazer uma correçãozinha. No Ministério da Saúde, aqui nosso brasileiro, a mamografia é considerada obrigatória acima dos 50 anos. Tá. Entre 40 e 50, para quando a mulher sente algo nas mamas, tá? Mas outras sociedades ao redor do mundo já preconizam após os 40. Eu, particularmente, prefiro que faça a partir dos 40. Porque quantas mulheres nós não temos assim nessa faixa etária? Eu acho que fica uma faixa etária descoberta dos 40 aos 50. Sim. E por que essa idade? Também não é aleatório. Essa é a idade que, estatisticamente, ainda estão a maior quantidade dos casos. A partir dos 40. A partir dos 40. Claro que nós temos inúmeras mulheres abaixo de 40. 20 e poucos anos. 20 e poucos, 30 e poucos. Porém, em termos de saúde pública, as orientações são dadas com o enfoque no coletivo. Por isso que a gente não individualiza assim, eu quero começar aos 25, mas você não tem nada, não precisa. Um ultrassom resolveria, por exemplo, ou não necessariamente? Não substitui a mamografia e o ultrassom? Não substitui. Coisas que a gente fica assim com a pulguinha atrás da orelha, a gente acha, mas não é exatamente o que a gente acha. Não substitui. Tem achados que só aparecem na mamografia. Agora, a pergunta que não quer calar, porque eu tenho certeza que muita mulher tem a mesma pergunta do que eu. Fazer a mamografia dói? Sara, isso é como tudo na vida. Cada um tem uma sensibilidade, porque as mulheres têm... Sim. Depende. Tá? E o que também eu oriento as pacientes? Se a sua mama é muito sensível, esperar após o ciclo menstrual. Sim, porque já fica mais sensível ainda, né? E se for muito sensível, toma um analgésico 1 hora antes do exame. Agora, eu também argumento o seguinte: é melhor do que fazer uma colonoscopia, certo? Ah, com certeza. É um exame que, por mais desconforto que ele traga, ele dura segundos. Sim. E tem uma coisa importante, que depois, na hora que for mostrar o aparelho de mamografia, vamos pedir para a doutora confirmar. A mão de quem faz o exame, a mão da técnica,
conta muito nessa hora. Então, sabe aquela famosa mão leve? Sei. A mão leve conta. Então, se você um dia for fazer um exame num lugar que tem uma técnica de mão leve, pergunta o nome dela, fala assim, que período você está aqui? Porque aí o ano que vem, você procura a mesma técnica. Entendi. É que nem colher sangue. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero saber se mulheres que têm silicone tem problema ao fazer mamografia. Já você vai me falar. Então, atenção, você, mulher que tem silicone, tá pensando, preciso fazer mamografia? Calma que já a gente vai falar sobre isso. Agora, a Suzana diz o seguinte, é verdade que vai ter um treinão, um aulão, o que é? Isso, é o terceiro treinão solidário do Vila Nutri, né? Que é um restaurante super voltado, assim, pra... É o da Fer? Isso. Sim. Então, o treinão vai acontecer lá, é um treinão solidário, né? A inscrição é 1 quilo de alimento que vai ser revertido para o nosso projeto, que é o KPC, que é o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer, e também para Toque de Amor, que é uma casa que dá apoio também a pacientes com câncer, né? Que vem de outras cidades para fazer tratamento, né? No Hospital do Câncer. Então, eles também dão esse apoio para eles e também vão ser ajudados por esse treinão. Perfeito, perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, pode ser? Vocês ficam mais aqui um pouquinho? Que daqui a pouquinho tem pão de batata. Que delícia. Nada de regime hoje, viu, gente? Hoje pode tudo. Ó, eu sempre... Doutora Beatriz, a gente brinca também, né? Porque a gente tem que brincar e ser feliz, não é verdade? Eu acho que em momentos de dificuldade, você, Ana, você se pegava brincando, fazendo piada com a sua própria desgraça? Muito. A gente faz isso, não é? Porque, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Então, mas tá na sua cara. Você é uma pessoa alegre, feliz, não tá? Graças a Deus. E quando eu tive essa notícia, eu falei... apesar de eu chorar muito, de eu ser muito emotiva, eu sou muito feliz. Então, quando eu descobri isso, depois de tudo que a gente passou com a minha sogra, eu tenho 2 filhos, né? Um casal. E eu falei, o meu marido passando tudo aquilo, eu falei, meu Deus, me ajuda nisso, né? Me ajude nisso. Eu tô com esse diagnóstico, não posso negligenciar isso, eu tô com isso, eu vou ter que fazer várias coisas, vou ter que tirar uma mama. Estava também com os linfonodos comprometidos, né, doutora? Eu tive que esvaziar todo os linfonodos, é assim que fala, né? E então, assim, eu tive várias dificuldades, mas eu sempre estava com um sorriso no rosto. É Deus, né, gente? É fé, é esperança. Então, hoje a gente está falando sobre o Dia Mundial da Mamografia, conhecendo um pouco o caso, a história da Ana, que teve, né, um câncer de mama, superou, com a ajuda da família, com a ajuda da médica, a doutora Beatriz, e todo mundo, né, que estava aí. E tanta gente passa por isso. Por isso que hoje a gente está com a nossa produtora, jornalista Alexa Marques. Ela está ao vivo e vai falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico precoce. E como que funciona a questão da mamografia. Boa tarde, Alexa. Onde você está? Exatamente, Sara. Boa tarde para todo mundo que assiste Vitrine Revista. Eu estou aqui na Lab Imagem, ao lado da doutora Rita Cássia, que é a primeira radiologista mulher do norte do Paraná. Que honra! Que honra! Para mostrar para vocês o mamógrafo, que é a máquina que faz a mamografia. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma honra para nós podermos falar aí com vocês. Esse aqui é um mamógrafo. O que é um mamógrafo? É um aparelho de raio-x que faz a radiografia das mamas. Ele emite um feixe de raio-x nas mamas. Como que é feita a mamografia? A mamografia é feita através do quê? Nós vamos comprimir as mamas e é necessária essa compressão. É onde às vezes as pacientes reclamam desse desconforto. E a gente sempre fala, não é que dói a mamografia, gente. Existe um desconforto. Esse desconforto é variável de paciente para paciente. Tem paciente que ela vem muito ansiosa, nervosa, preocupada para fazer o exame. E isso a gente tem que tirar isso das pacientes, que é importante essa compressão. Como que é feito? Nós vamos colocar a mama entre as placas, nós vamos comprimir a mama da paciente. Opa! Daí o que acontece? Essa compressão, ela é mínima e necessária. Só que nós vamos comprimir para cada mama o mínimo necessário para poder espalhar todas as estruturas, para a gente conseguir estudar melhor a mama de cada uma. Então, tem mama que ela é grande, volumosa, tem mama que é pequena, tem mama que é de tamanho médio. Tem paciente que ela tem um abdômen globoso, tem paciente que ela tem um pouco de escoliose. Então, todos são fatores que alteram para a gente fazer a mamografia. Só que o que acontece? A gente vai fazer a mamografia da melhor maneira possível para a paciente.
para ela não ficar mais tranquila, mais sossegada e ela poder realizar o melhor exame possível. É importante a paciente relaxar toda a musculatura, mas isso durante a realização do exame, a gente vai conversando e explicando. Então, o que acontece? A gente vai comprimir a mama, existe um feixe de raio-x, através desse feixe de raio-x, vai estabelecer a imagem da mama, certo? A gente comprime o mínimo necessário, porque de acordo, se a gente não comprimir o mínimo necessário, não vai disparar o raio, não vai ficar o exame de imagem adequada, entendeu? Então, espalha bem, comprime e verifica as imagens do exame, ver que o tipo de mama que ela é. E através disso, nós vamos poder ver o que tem dentro da mama, como ela é a mama, se tem lesão suspeita, se não tem, e o médico poder tratar essa paciente. E, por exemplo, eu que tenho 24 anos, minha avó teve câncer. Pode ser que eu tenha ou não tenho que me cuidar? Não, você tem que se cuidar. Você tem, o seguinte, você tem mais riscos para câncer de mama do que uma paciente que não tem, mas não é obrigatório que você vai ter o câncer de mama. Agora, essa paciente, você, 25 anos, magrinha, a tua mama é muito radiodensa. Então, o que é o ideal? Começar pelo ultrassom de mamas. E daí, se tiver algum nódulo, o doutor vai te examinar. Que nem a Beatriz, que é mastologista, ela vai te indicar todo o tratamento necessário, controle necessário para o teu nódulo, se caso você tem esse nódulo. O que a gente tem que fazer é se cuidar e nunca deixar de ir ao médico. Sara, volto com você aí do estúdio. Um beijo. Beijo, Alexa. Obrigada. Obrigada, doutora. Um prazer recebê-la aqui. A doutora Beatriz está falando que conhece, né, a doutora. O equipamento é muito bom. Sim. E tudo mais. Isso é importante também, viu, gente? Com certeza, com certeza. Um abraço, viu, Rita? Daqui a pouco eu tô aí. Olha lá, gente, o pessoal trabalhando. Agora, tem muita gente que já está aqui me perguntando. A gente estava falando sobre a importância de se fazer a mamografia, a importância desse diagnóstico precoce, né? Agora, mulheres, cada vez mais, que têm o silicone para fazer a mamografia. Pode fazer mamografia com silicone, doutora? Pode sim, deve. Interfere em alguma coisa? Interfere do ponto de vista do posicionamento, certo? A técnica vai ter que executar algumas imagens adicionais. Mas o que preocupa as pacientes é assim, se a prótese vai estourar, isso é uma preocupação. E outra preocupação é de que se a prótese vai ocultar alguma área da mama, onde, por exemplo, possa ter ali algum tumor, tá? Então, pode acontecer isso, doutora? Se a pessoa fizer essas imagens adicionais, todo mundo que tem prótese vai fazer o dobro de fotos. Sério? Sério. Porque é um cuidado maior. É um cuidado maior porque a técnica lá na hora do posicionamento, ela vai deslocar o implante. Então, ela vai pôr a mama, vai fazer o padrão e depois vai fazer uma foto a mais, mobilizando o implante. Essas manobras são padronizadas, então é tudo já estudado. E aí, com essa manobra que é feita com a mão da técnica ela consegue expor aquelas áreas onde o implante estaria possivelmente ocultando alguma coisa, tá? Então, com esse cuidado, não tem problema, não vai ser ocultado. E o ultrassom também entra como um coadjuvante. Então, a gente consegue ter uma cobertura boa da mama. Entendi. Em termos de o implante estourar, não tem esse risco. Acho que esse é o medo, né? É um dos grandes medos. Acho que esse é o maior medo. O fabricante, ele estuda, ele testa esse implante para pressões muito elevadas. Por exemplo, imagina um acidente automobilístico com o cinto atravessado. Sim. Então, o implante poderia estourar com isso, por exemplo. E não estoura. Então, essas próteses são testadas para situações muito adversas. E a mamografia faz uma pressão na prótese, mas dentro de uma pressão que ela suporta tranquilamente. Suportável, entendi. Então, não tem esse problema. A gente tem mais algumas dúvidas para sanar aqui com vocês. A Márcia também tem um depoimento aqui para poder falar para a gente sobre essa questão da mamografia. Mas antes, quem tem aqui bichinho de estimação? Quem gosta de animalzinho? Gosta? Gosta? Eu também adoro. Meninas, deixa eu agradecer vocês, que eu amei tê-las aqui no programa. Pode levantar, Bia. Obrigada. Ai, Bia. Um prazer, tá? Eu amei revê-la. Bia, não muda nada, mesma carinha de sempre. Ana, obrigada pelo seu exemplo, por você dividir com a gente aqui tudo que você passou, tá? É muito lindo, uma história de luta, uma guerreira. Amém. Você, ó, força aí, menina. Eu acho que é exemplo para as outras